Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada pela sua audiência. O Galão da Massa, que chega embalado também para esse confronto. Já são 11 partidas sem saber o que é perder. O técnico Eduardo Domingues ajeitou o time e hoje ele ainda pode ganhar um reforço de peso. Quem sabe Fred, já começando o jogo como titular. Não é isso, repórter Cláudio Rezende, conosco aqui no Tiro de Meta. Um abraço, bom dia. Bom dia, você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. Tá chegando a hora do primeiro grande clássico, quartas de final da Copa do Brasil. Do lado alvinegro, não teve concentração na véspera do jogo. Os atletas fizeram atividade ontem à tarde, foram liberados, puderam dormir em casa com a família e vão se apresentar para o almoço no hotel da Cidade do Galo nesta terça-feira, dia do jogo. O técnico Barba Domingues recebeu uma boa notícia vindo do departamento médico. Na tarde de hoje, o camisa 10, Gustavo Scarpa, que não joga, não entra em campo desde o início de maio, dia 5 de maio, foi o último jogo dele. O Scarpa foi liberado após um edema muscular, ele passou também por uma artroscopia no joelho no período da parada da Copa do Mundo. E o Gustavo Scarpa, que esteve envolvido aí numa possível negociação com São Paulo, o jogador preferiu permanecer, inclusive hoje nas redes sociais também brincou, né, com um torcedor lá, dizendo que ele não está querendo sair, não, está querendo ficar no Atlético e vira opção para o técnico Barba Domingues. Para esse clássico, o bicho vai pegar na pampulha. Quer dizer, tem tudo para ser um grande jogo e é uma rivalidade, né, regional, local, e que é um jogo completamente diferente. E que o Atlético vai ter que ter muita concentração para esse jogo, não cometer erros bobos que o time às vezes tem cometido, e uma expectativa muito grande para saber que equipe o Barba Domingues vai colocar em campo. Lembrando que no jogo passado ele não teve o Preciado, que cumpriu suspensão automática, mas tem a questão do Vitor Hugo. Vitor Hugo, volante meia, não o Vitor Hugo zagueiro, que acabou sendo poupado. O Atlético, inclusive, lançou o menino, né? Lançou o Vitão, que foi muito bem no jogo contra o Internacional, ganha mais uma opção aí o técnico Barba Domingues, mas fica a expectativa aí pra saber que o Atlético, que time vai entrar em campo amanhã contra o Cruzeiro. O Scarpa quer ficar. Saiu do DM agora, tá à disposição do Barba. Ele merece um voto de confiança, Romano? Olha só, o Scarpa tem futebol, o Scarpa tem bola pra isso, mas depende muito mais dele do que do Atlético. Né? O nosso Ale Oliveira, ele tem uma frase que fala o seguinte, ó, a verdade campo-bola, né? Aquilo que você mostra, você é escalado. E ao que me parece, com o Barba Domingues é assim, se você treina bem, se você mostra essa vontade nos treinamentos, você ganha oportunidade. Acabei de falar do Vitão. O Atlético tinha o Ivan Roman, que teoricamente estava na frente dele. Ele abriu mão do Ivan Roman, emprestou o Ivan Roman para ficar com o Vitão, porque o Vitão mostrou nos treinamentos e dentro de campo acabou mostrando também. Cauã Pacini, a mesma coisa, o Atlético não contratou outro lateral esquerdo. Tem o Cauã Pacini, que tem entrado e também dado conta o recado. Cissé é outro. Você vê, o Cissé saiu do Sub-17 direto pro profissional. Sim. E tendo as chances de jogar, às vezes jogando até como titular. Então, depende muito mais do Scarpa dentro do campo, nos treinamentos, mostrar ao Barba que tem condições do que o próprio Barba ou que o próprio Atlético. E quanto à escalação da equipe, Fred vai pintar entre os titulares. Esta é uma possibilidade real, principalmente na ausência do Vitor Hugo, meio campista que tem um edema muscular. O time, para começar o clássico, com a ausência do Vitor Hugo, o Fred é o favorito para formar uma dupla de armadores junto com o Bernard. Na defesa, Everson, que vem sendo o grande nome do Galo e não é só essa temporada, já há alguns anos. Na defesa, o Natanael com o Juan e o Vitor Hugo. Pelas alas, o Renan Lodge, Liberdade pelo lado esquerdo e o Coelho pela direita. Nos dois jogadores para volantes, Maicon e Alan Franco são os favoritos, Castanho corre por fora, Fred e Bernard lá na frente. Essa disputa entre Cassierra e Reinier. Reinier foi titular contra o Bragantino nos dois jogos de mata-mata na Sul-Americana. O Cassierra, por exemplo, foi titular contra o Grêmio
no Campeonato Brasileiro recentemente. Esse é o lado atleticano. Para esse clássico, os primeiros 90 minutos, a esperança do torcedor alvinegro no seu sistema defensivo e também nos 11 jogos de invencibilidade, sob o comando de Barba Domingues. Tem esse rodízio aí no ataque, né, Romano? Renier, ora Cassierra. Porque o Renier, ele até fora tem jogado relativamente bem. O problema é que não faz gol. O Cassierra não faz gol também. Mas o Cassierra tem a seu favor o fato de que no último clássico foi bem. No último clássico ele jogou bem. Então o Atlético tem essa questão de fazer gol, se não é o Coelho, né? Os gols do ataque não saem. E vamos ver aí quem o Barba Domingues vai colocar no ataque, porque tá difícil. E o Fred, podendo pintar na formação? Aí já muda o patamar, né? Porque ele entrou contra o Internacional, ele deu uma dinâmica ao time do Atlético impressionante. Ele deu uma dinâmica ao jogo, né, que é aquele negócio, tem um nível de enfrentamento na Europa completamente diferente, né? E tem o fato de ele estar voltando, podendo fazer o primeiro jogo em Belo Horizonte com a camisa do Atlético e justamente num clássico, né? Agora, resta saber o seguinte, começa jogando ou, como ele só tinha feito um treinamento, se bem que ele estava jogando, disputou aí pré-Champions, etc, aquela primeira fase da Champions League, se ele já está com condições físicas de suportar os 90 minutos, eu colocaria ele de cara. Muita gente vai falar assim, hipócrita, você pediu fora Barba no começo do ano. O Barba chegou numa fogueira, onde veio do trabalho quebrado de dois jogadores, de dois treinadores, um péssimo trabalho do Cuca, depois um péssimo trabalho de Sampaoli. Pegou um time muito quebrado, muito mexido, muito desanimado, jogadores chinelinho, jogadores treinando com o bolso para fora, crise de pagamento, o Galo não pagava ninguém, era outra época. Era um caos. O Atlético era um caos. Um caos. E o trabalho dele foi um caos. Um caos. Substituições erradas, escalações erradas. Ele estava se... Eu fico comparando aquele peixe que foi fisgado, que ele fica se debatendo. Ele se debatia, ele fazia de tudo, mas não dava resultado, não funcionava. Então a gente bateu muito nele, a gente criticou muito porque era o que estava acontecendo. E a gente analisa jogo a jogo, é o que a gente tem que fazer. Para a Copa do Mundo. O cara tem, acho que, 28 dias para treinar. Fica parecendo que tem 60 dias. Não, ele teve 20 e poucos dias para treinar. Mas ele alinhou um pensamento. Ele alinhou uma força de vontade. E ele elegeu naquele momento quem estava com ele e quem não estava com ele. Quem estava com o Galo e quem não estava com o Galo. Quem tem vontade de dar 110% nos treinamentos e quem não tem vontade. E quem disse isso até os próprios jogadores nas coletivas depois do jogo. Não sei se foi o Vitor Hugo zagueiro que falou comigo. Eu nunca vi uma fase de treinamento tão intensa igual nós tivemos essa. O cara com 30 e tantos anos de idade nunca tinha visto uma fase de treinamento tão intensa igual o Barba fez na Cidade do Galo. Eu já havia falado que o Alexander vinha treinando muito forte, e ele falou numa dessas coletivas que assim, estava sendo extenuante, que estava sendo muito bom, muito proveitoso, que eles estavam treinando e levando ao limite o corpo de jogadores. E a gente vê que com essa parada ele conseguiu melhorar fisicamente o elenco. Os jogadores do Atlético, a gente pode falar tudo, Beto, tudo, tirando o Minda, né? Que o Minda é um fenômeno, não consegue pegar o preparo físico 100%, mas melhorou muito. A gente não pode falar nunca que o Atlético não luta, que o Atlético não tem raça, que o Atlético não briga dentro de campo. Isso a gente não pode falar. Jogou mal, a gente pode falar, jogou mal, mas que faltou perna, que o time ficou sem vontade, que o time tirou a perna na dividida. Isso a gente não pode falar do Atlético pós-Copa. Então ele mudou a personalidade da equipe, a personalidade dos jogadores, a vontade dos jogadores. E o melhor, taticamente, hoje você se enxerga. Eu falei isso no primeiro jogo. Taticamente é muito claro o esquema dele. Ah, não é bonito, não é show. Quer ver show? Circo de Soleil. Partiu o Circo de Soleil. Show bacana. Jogo do Atlético é luta, raça e resultado. É isso que ele está procurando no Atlético. Está achando 11 jogos. É o melhor aproveitamento, se não me engano, de pós-Copa.
O único time que está invicto pós-Copa. É um time que tem muita segurança no jogo. Quanto o Bragantino jogou mal, todos os jogadores falaram depois do jogo que estão no planeta Terra. A gente não pode cair tanto que caiu. A gente jogou realmente muito mal. Vamos analisar o que aconteceu. Logo depois, um time reserva, misto, quente. Quanto o Internacional, o time manteve um padrão. Então o time está bem treinado. Hoje o Barba é uma realidade. Ah, Eduardo, mas não ganhou nada. Mas nem teve tempo de ganhar nada. Ele chegou faltando 2 jogos para o final do Mineiro. Então, quer dizer, loucura. Então, quer dizer, o cara está começando um trabalho, só que agora nós podemos analisar. Está começando realmente um trabalho. Porque onde ele começou foi no caos. E no caos, a gente cobrar o resultado no caos é complicado. E hoje eu acho ele uma realidade. É o técnico que eu quero no Atlético. É o técnico que o Atlético precisa. É o técnico que a diretoria bancou. É o técnico que tem tudo para dar certo. O elenco ainda é muito fraco na mão dele, muito fraco. Não adianta ficar bravo comigo, não. O elenco ainda é muito fraco. Você vê que quando substitui, o sofre. Ou a diretoria vem fazendo a sua parte, melhorando esse elenco. Ok, diretoria. Ok, Paulo Brax. Está melhorando, sim, o elenco. Ainda tem carências, entendo. Também não dá para cobrar aqui o tempo todo que contrate. O time está sem dinheiro, passando por uma reestruturação, mas contratou bem essa janela de novo. Castanho, Fred, o Léo Duarte, que é um zagueiro ok. Só o Bobas, que foi uma aposta, mas a aposta também são bem-vindos, uma aposta de 6 meses. Então, quer dizer, nada demais, não denigre a imagem da diretoria essa aposta. Ainda falta um zagueiro, falta um ponta, talvez vai vir, talvez não vai, não sei. Mas o elenco, a diretoria, uma crítica, a gente não conseguiu livrar de alguns jogadores, tudo bem, fez contratos errados, agora vai ter que pagar por isso. Renier, Dudu, Igor Gomes, que está no final, mas tudo bem, estava jogando bem. Então, quer dizer, a diretoria está fazendo sua parte, mas não está conseguindo fazer 100%. Vou dar uma nota 5, 6 para a diretoria aí, tá muito bom, que antes era muito mais pior que isso. Mas o Barba hoje, Beto, é uma realidade. Esse time tem cara, padrão, respeito, honra o manto, honra a camisa do Galo, os jogadores estão correndo, você pode não gostar de um, não gostar do outro, mas que eles estão jogando bola, jogando num padrão, jogando um futebol, isso estão. Eu acho o seguinte, quando ele vinha, né, pro Atlético, eu sempre falei, era um treinador que o Atlético precisava, um cara mais defensivo, que a gente veio de um Sampaoli onde a gente tomou 3 do Remo em casa, tomava gol em todo jogo. E com o Barba, durante um tempo, até estava assim, né? Porque não estava conseguindo fazer o time jogar. O time sofria muitos gols. Ele tentava arrumar um jeito de melhorar o time, não estava conseguindo. Mas com a parada, né, eu acho que com os treinamentos, os caras foram comprando a ideia. E com as coisas funcionando dentro de campo, eu acho que hoje ele tem o grupo na mão. E é um treinador que tem tudo para estar no Atlético, tomara, dando tudo certo aí, nos próximos anos, né? No Estudiantes, ele ficou 3 anos no Estudiantes, ganhou 5 títulos. E eu acho que ele me parece ser um cara muito sério, sabe? Não é aquele cara do oba-oba, ou que vai ficar, aparecer uma proposta ali. Eu vi treinador, acho que não sei se é o do Vasco, algum aí, ou do Botafogo, não lembro, que chegou a proposta de ficou tentando ganhar mais ali, tudo. Cara, o Barba é um cara sério. Mesmo quando a situação no Galo estava difícil, ele foi lá, permaneceu, confiou e hoje está aí. Hoje o Atlético tem sido um pouco do que é o Estudiantes do Barba. Um time difícil de ser batido, time que não dá show, né? Com o Sampaoli, muitas vezes a gente, uns ataques bonitos, né? Umas jogadas bonitas e tal, transição, aquela coisa. Mas ia lá e tomava gol todo jogo, era um sofrimento. Com o Barba não tem muito isso, não. Você não vai ver ali muitas jogadas maravilhosas, aquela coisa toda, mas é um time também que torcedor, a cada dia, vai ficando mais tranquilo. Tá rolando o jogo ali, o torcedor tá tranquilo. Esse time tá... eu fico imaginando, quem sabe ano que vem, ele tendo aí jogadores ainda melhores, podendo contar com jogadores ainda melhores. Porque, por exemplo, ele pode armar um sistema defensivo perfeito e, do nada, um zagueiro desses aí fazer uma M. Né? Fazer um lance bizarro e comprometer tudo.
né? Ou os volantes que em alguns jogos aí não marcam ninguém, a gente sabe como é que é. Então, assim, quem sabe aí, em breve, com um time, um elenco até melhor, o trabalho dele pode ser ainda melhor no Galo, mas hoje está dando, se antes a gente não dava gosto de ver o time do Galo, hoje isso aí acontece, porque a gente vê um time com raça, um time com luta, e o Galo é isso. O Galo também não é time de ficar dando show, tal, toque de bola, não. O Galo é raça, tal, toma a bola e vai pra cima. Cara, isso aí em clube de futebol é muito engraçado, né? Eu tava vendo, não sei se você chegou a ver a classificação do Corinthians na Libertadores. Eu, que nem gosto do Corinthians, eu fiquei emocionado, velho. Porque eu falei, cara, é isso. Isso é o Corinthians. Como tem a ver com o Atlético, que é time de raça, de luta. Os caras com a menos foram lá, fizeram o gol. Aquele Depay é bom pra caramba também, né? Não é craque pra mim, não, mas é muito bom. Entrou lá e deu assistência lá e tudo. Aí eu tava vendo, bicho, o Corinthians fez o gol e cada bola, os caras brigando, lutando, chegando junto, dando porrada, isolando o argentino pra longe. Acabou o jogo, os caras lá extenuados, mas brigaram e classificaram. O Galo é isso. E eu acho que o Barba tá devolvendo isso pra gente. Pro torcedor que ainda quer ir ao clássico, olha só, quase 57 mil ingressos já vendidos. Torcedor do Atlético, acabou o ingresso, não tem mais. 2.500 ingressos foram comercializados na torcida do Atlético, visitante. E você que é torcedor do Galo já sabe, né? Terá que entrar ali pelo portão 3 da Avenida Chafi Ferreira. A concentração ali no Mineirinho, não tem mais ingresso. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Vai ficar pro jogo da volta semana que vem na Arena MRV. Fala, massa, muito bom dia, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, tá bom? Já peça o seu like aí antes de você sair do vídeo, tá? Dá aquela forcinha pro canal. E também deixa aí seu comentário, tá bom? Muito importante aí a sua opinião em relação ao clássico de hoje. E para quem tá chegando, fica aquele meu convite, tá bom? Já deixa o like antes de você sair do vídeo também, claro. Ativa o seu sininho de notificação e se inscreva, tá? Se inscreva que aqui todo dia, neste canal do Eterno Galo News, tem corte de notícia para vocês, direto ao ponto, todos os dias, de segunda a segunda, para vocês sempre ficar bem informado. Então, fiquem à vontade para vocês estarem conhecendo o canal e também compartilhando com os amigos aí que curtem o Galo, tá? Deixe o comentário de vocês, tá? A opinião do que vocês acham aí. Quem deve começar jogando contra o Cruzeiro, pelo menos no jogo de ida, né? Que é na casa deles. Quem vocês acham que deve começar jogando, se deve poupar alguém? Deixa aí a sua opinião do clássico de hoje, tá bom? Queremos saber. Massa, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais tarde. Tchau, tchau.